Bom dia, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam muito bem, suportando esse período de quarentena, mas sempre lembrando que é um período importante e que seguir essas regras de, de redução do contato é extremamente importante, né? Devemos seguir essas orientações para o bem de todos. Muito bem. A aula passada nós abordamos a fisioterapia hospitalar ou atendimento intra-hospitalar do paciente que deu entrada nesse hospital ou no hospital por uma coronariopatia, por um fenômeno isquêmico, por um infarto ou apenas um episódio, vamos dizer, importante de angina. Então é um paciente que não foi submetido a uma cirurgia cardíaca. O paciente, por exemplo, que infartou. Isso é o que nós abordamos na aula passada. Verificamos lá o nosso protocolo de atendimento, os steps, um protocolo dividido em 7 etapas e toda uma dinâmica para a gente dar continuidade a essas etapas. Alguns critérios que nós deveríamos observar para que a gente avançasse com as etapas e as fases daquele protocolo. E agora nós vamos falar sobre a fisioterapia, um olhar da fisioterapia cardiovascular no pré e pós-operatório de cirurgia cardíaca. Então, é um paciente que deu entrada no hospital para ser submetido a um procedimento cirúrgico, ok? Então, antes de a gente começar essa aula, o nosso velho brinde. Saúde a todos. E os nossos agradecimentos, né? Nosso brinde aí também à coordenação, que vem trabalhando bastante, assim como a reitoria e os colegas professores que estão trabalhando bastante. Não tá fácil, pessoal, não tá fácil para ninguém. Não achem que tá difícil só para vocês, tá difícil também para os docentes, também para a coordenação conduzir toda essa mudança e todas as novidades que nós temos que enfrentar. Bom, vamos lá. Antes, deixa eu dar uma olhadinha, né? Eu peço licença a vocês, eu dar uma olhadinha para ver se tá tudo ok na nossa gravação. Muito bem, tudo aparentemente ok. Bom, a cirurgia cardíaca ela tem, obviamente, os seus objetivos e nós podemos destacar como principais objetivos os seguintes: a correção estrutural, então um coração que tem uma alteração anatômica, um comprometimento na sua estrutura, na sua anatomia, que implica numa correção porque esta alteração estrutural está causando repercussões funcionais. Então, se essa alteração anatômica não tivesse nenhuma repercussão funcional, não haveria motivo para se submeter esse indivíduo a uma cirurgia. Mas como a função cardíaca está comprometida, vamos pensar numa válvula cardíaca que não está funcionando de forma adequada e, consequentemente, comprometendo o débito cardíaco de alguma maneira. Então, essa válvula precisa ser reparada, trocada, nós veremos isso. Então, o fato de existir uma repercussão funcional implica nessa correção estrutural. Então, as principais cirurgias visando essas correções são a revascularização do miocárdio, que são as pontes, então a construção de caminhos alternativos para se perfundir uma determinada área do músculo cardíaco, área esta que está sofrendo uma isquemia, porque a coronária que irriga aquela área vem apresentando algum grau de obstrução. Então, uma vez que essa coronária, por exemplo, não tem condições de ser adequadamente desobstruída, não tem condições de receber um stent e manter o stent naquele local, faça a opção de construir um acesso, um outro caminho, e esse procedimento, como nós já discutimos no passado, é denominado como revascularização. Reparo ou troca das válvulas cardíacas
mitral, tricúspide, semilunares, as válvulas aórtica e pulmonares, são todas válvulas que podem ser reparadas ou substituídas conforme a necessidade. E correção das alterações congênitas dos bebezinhos que nascem com uma má formação cardíaca, o que consequentemente pode levar a uma repercussão funcional, então deve-se corrigir essa alteração estrutural, essa alteração anatômica presente nessas criancinhas. Bom, vamos falar da primeira delas, a revascularização do miocárdio, também denominado como pontes. A função de uma ponte é conectar duas regiões que não se comunicam. Então, uma determinada região não se comunica com uma outra porque existe um rio atravessando ali. Então, você faz a conexão, ou porque existe um abismo entre dois pontos, faça a comunicação entre esses dois pontos por meio de uma ponte. Então, é o mesmo raciocínio. Uma vez que a comunicação entre um ponto e outro do coração está prejudicada, porque a artéria que faz essa irrigação, que traz o sangue de um ponto para o outro, essa artéria está obstruída, surge então a necessidade de se ligar essas duas regiões por meio de uma ponte. Então nós vamos utilizar uma estrutura vascular de outra parte do corpo, nós vamos remover essa estrutura e usar isso para fazer a conexão de uma região com a outra. Normalmente se utiliza ou uma parte da veia safena, ou uma parte da artéria mamária, ou da artéria radial. Se vocês quiserem mais informações ou figuras sobre isso, lembrar que lá no semestre passado, quando nós olhamos o assunto de patologia cardiovascular dentro da disciplina de fisioterapia aplicada à cardiologia, nós discutimos isso aqui, eu mostrei alguns slides com algumas fotos sobre isso. Ou reparo ou troca das válvulas cardíacas, normalmente devido, por exemplo, a uma estenose de uma válvula, um estreitamento de uma válvula cardíaca, levando a uma sobrecarga de alguma câmara cardíaca. Então, uma estenose de tricúspide leva a uma sobrecarga atrial direito, o átrio tem que fazer mais força para que esse sangue passe por essa válvula e preencha ali a câmara ventricular direita. Um exemplo apenas. E o procedimento é uma comisurotomia, que é nada mais nada menos do que uma ampliação desta válvula. Agora, se eu tenho uma válvula cardíaca, tanto faz, uma mitral, uma tricúspide, pulmonar ou aórtica, essa válvula, por exemplo, ela não se fecha de forma adequada, um dos seus folhetos não consegue se fechar de forma adequada, então apenas um folheto se fecha, por exemplo, permitindo que ocorra algum grau de refluxo por esta válvula. Isso é denominado como uma insuficiência valvar e consequentemente implica numa correção cirúrgica, que pode ser uma valvoplastia ou até mesmo uma troca, uma valvoplastia total, onde eu vou fazer uma troca dessa válvula por uma outra válvula biológica ou artificial. Correção das alterações congênitas, aí são inúmeras as possibilidades de alterações congênitas que implicam em correções cardíacas, transposição de grandes vasos, tetralogia de Fallot, comunicação interventricular, a CIV ou a CIA, todas as situações em que implicam em procedimentos cirúrgicos, e aí são inúmeros. Existe a necessidade de se fazer uma avaliação pré-operatória, então vamos imaginar um cenário onde esse paciente dá entrada no hospital com uma cirurgia eletiva, uma cirurgia agendada, e eu preciso fazer uma avaliação pré-operatória, ver qual é a condição desse paciente antes dele ser submetido a uma cirurgia. E nesta minha ficha de avaliação pré-operatória, que é uma ficha padrão que se utiliza ali no hospital, cada hospital tem a sua, caso não tenha, há necessidade então de se criar uma ficha, e aí você, fisioterapeuta que está assumindo esse serviço, você conversando ali com a coordenação vai criar essa ficha, obviamente. Então verificar se o paciente é hipertenso, se ele tem diabetes, se ele tem um IMC acima de 30 kg por centímetro quadrado, caracterizando aqui uma obesidade já grau 1, né? 18 a 25, 25 a 30 sobrepeso, então acima de 30 obesidade grau 1. Idade, a massa muscular, então lembrar que é muito comum pacientes com insuficiência cardíaca, por exemplo, apresentarem quadros de caquexia
o paciente que já é idoso apresentar um quadro de sarcopenia, um paciente que é idoso e tem ali uma doença crônica associada com a própria insuficiência cardíaca, uma diabetes, uma neoplasia, uma DPOC, são pacientes que podem apresentar também a caquexia. Então, eu também posso encontrar as duas coisas associadas, o que leva a um comprometimento muscular e esquelético ainda mais importante. Só recapitulando que sarcopenia é a redução da massa muscular decorrente do avançar da idade, principalmente das fibras do tipo 2, que são as fibras de força, e a caquexia é uma redução de massa muscular e tecido adiposo decorrente de uma doença primária, muito relacionada ao processo inflamatório que acompanha essa doença primária. Na maioria das vezes ocorre uma redução das fibras musculares do tipo 1, que são as de resistência. A anemia, lembrando que a anemia pode gerar uma sobrecarga cardiorrespiratória devido ao menor aporte de oxigênio para os tecidos. Doença pulmonar, doença renal, doença metabólica como a diabetes ou alguma outra doença hormonal. Como citado aqui, né, doença endócrina, doença locomotora ou alguma disfunção de aparelho locomotor, como um paciente que é hemiplégico ou paraplégico, que vai consequentemente obrigar um ajuste na conduta terapêutica. Provavelmente na próxima aula nós vamos olhar o protocolo de intervenção referente a essa aula, e esse protocolo tem lá as etapas com seus exercícios, e é claro, se o paciente é vítima de um acidente vascular cerebral ou ele já apresentava uma hemiparesia ou um paciente que tem alguma plegia, eu vou ter que ajustar o meu protocolo para esse paciente. Pressão média da artéria pulmonar acima de 20 milímetros de mercúrio, um volume sistólico, então são situações críticas, né? Uma fração de um volume sistólico menor que 30 ml ou uma fração de ejeção abaixo de 50%, paciente que é vítima de AVC, albumina baixa. A albumina é uma transportadora, é uma proteína sintetizada no fígado, ela é uma transportadora de hormônios e outras substâncias, ela promove um controle hídrico no indivíduo e, consequentemente, pressórico, uma proteína que tem uma influência importante no controle pressórico, e uma albumina baixa pode refletir um problema hepático, um estado de desnutrição, associado aqui com a sarcopenia e com a caquexia, uma dieta inadequada, uma alteração de albumina também pode refletir um problema renal. Se o paciente mantém o hábito tabágico, se ele é um tabagista, se possível orientar esse paciente que ele não faça uso do tabaco no período antes da cirurgia, quando isso é possível. E se o paciente já tem mais de 2 meses sem fumar, você pode considerá-lo, naquela situação, como um paciente não fumante. Entretanto, vários estudos mostram que mesmo após 1 ano, até mesmo 5 anos que o indivíduo interrompeu o ato tabágico, ele ainda tem aquele histórico dele ainda é um fator de risco para doenças cardiovasculares, tá? E maior mortalidade. Então, nesta conduta pré-operatória, então relembrando que esse paciente pode ser internado com 1 ou 2 dias antes, eu vou fazer esta avaliação dos fatores de risco que ele apresenta, informações prévias do que será feito com ele, como será o procedimento cirúrgico. Isso cabe mais ao médico, assim como cabe ao anestesiologista explicar sobre o procedimento anestésico, e a gente explicar para ele como será a parte da fisioterapia, que ele estará entubado, que quando ele retomar a consciência pós procedimento cirúrgico, ele estará não estará mais sedado, então ele estará consciente, e é importante orientá-lo para que ele não fique assustado com isso, que ele vai sentir muita sede, que ele não pode beber água nesse momento. Seria interessante realizar algum atendimento prévio nesse período de pré-internação, para que ele tenha noção do que será feito, porque como esse paciente no pós-operatório ele estará muito assustado, preocupado, extremamente cuidadoso, com receio de fazer movimentos e assim por diante, é importante que ele já tenha uma experiência do que será feito inicialmente com ele. Então, se no pré-operatório
puder fazer um atendimento da físio, para ele aprender os exercícios, entender ali as suas amplitudes, o grau de esforço físico que ele tem que fazer, fica mais fácil repetir esses procedimentos no pós-operatório, tá? Priorizar o atendimento no pós-operatório, então muito mais importante do que o atendimento pré é o pós. O pré teria apenas esse propósito de instrução para o paciente. O número de atendimentos previstos, então como eu vou mostrar um protocolo para vocês, que é um protocolo de 5 etapas, já dá para apresentar para ele, para o paciente, no pré-operatório, uma previsão de número de atendimentos que ele será submetido. Se esses atendimentos, se o seu protocolo ou no hospital onde você trabalha, faça apenas um atendimento por dia, 2 atendimentos por dia, 3 atendimentos por dia, assim por diante. E quais serão as principais intervenções nesse pós-operatório? Você fará treinamento da musculatura respiratória, você fará treinamento de volumes e capacidades respiratórias, você fará eletroestimulação com esse paciente. Então, mais uma vez, é super importante fazer tudo isso no pré-operatório para que o paciente já tenha um primeiro contato e saiba como isso tudo funciona. Tá? Então, vamos olhar aqui algumas complicações que podem ocorrer no procedimento cirúrgico, para que quando a gente receba esse paciente, a gente já saiba que, o que pode ou não estar presente nesse paciente. Então, os efeitos da anestesia. Um dos efeitos da anestesia é a depressão do centro respiratório, consequentemente diminuindo o drive respiratório, diminuindo o estímulo que esse paciente tem para respirar, o que pode levar a uma hipoxemia, a redução da concentração de oxigênio no sangue e, consequentemente, pode levar também a uma hipóxia, que é a redução da concentração de oxigênio nos tecidos. Alterações na mecânica da respiração. Então, o procedimento cirúrgico muitas vezes pode levar o paciente a uma incapacidade de expandir a sua caixa torácica dentro daquilo que ele estava habituado a fazer. Então, normalmente a gente encontra redução do diâmetro antero-posterior dessa caixa torácica, o deslocamento cefálico do diafragma, então o diafragma se mantém mais elevado. Isso não é algo positivo, porque a gente poderia pensar que um diafragma mais elevado teria uma incursão diafragmática maior, mas não é isso. Ele passa a trabalhar em volumes mais baixos e em posições mais altas dentro da caixa torácica. Isso, consequentemente, leva à redução da capacidade residual funcional desse indivíduo. A presença de atelectasias, principalmente em regiões dependentes da gravidade. Esse paciente, por exemplo, mantido em decúbito dorsal, vai ter a sua área pulmonar posterior mais sujeita à ação da gravidade e, consequentemente, mais dependente de grandes expansões da caixa torácica para que ocorra ali uma maior ventilação. Então, são áreas que correm o risco de sofrer o fenômeno de atelectasia local. Então, essa parte posterior do pulmão, neste exemplo, é um local então mais dependente da intervenção da fisioterapia para se evitar a formação de atelectasias. E a inibição do reflexo de vasoconstrição hipóxica, lembrando que no tecido muscular esquelético, quando ocorre uma redução na concentração de oxigênio e, consequentemente, uma acidose, maior formação de CO2, ocorre a vasodilatação como adaptação a esse mecanismo. Uma vasodilatação com o propósito de aumentar o fluxo de sangue para esse músculo que está sofrendo uma hipóxia. Já no pulmão, o mecanismo é exatamente o contrário, a gente precisa lembrar disso. No pulmão, alvéolos que têm pouco oxigênio, alta concentração de CO2, por exemplo, ocorre vasoconstrição. Então, nós não temos um desvio de fluxo de sangue para essa região. E o propósito é muito claro. Se aquela área do pulmão é pouco ventilada, ela é pouco oxigenada, o sangue não será deslocado para aquela área, porque esse sangue não conseguirá fazer uma boa troca gasosa. Então, é preferível que esse sangue seja deslocado do tecido pulmonar, seja deslocado para áreas onde tem uma melhor oxigenação alveolar para que ocorra uma boa troca gasosa. Tá?
as condutas que podem ser tomadas, aí a gente entra aqui de forma bastante simplista na matéria do professor Felipe Mendes, né? Mas é apenas uma abordagem superficial do que poderia ser feito. Então, as condutas são manobras de expansão pulmonar até a capacidade vital, vou mostrar um gráfico disso, aplicação de pressão positiva ao final da expiração, que é a PIP, e uso criterioso das frações expiradas de oxigênio. Então, são as medidas que a gente tem que tomar para que a gente não agrave essa alteração respiratória que o indivíduo pode apresentar decorrente da anestesia. Então, as manobras de expansão que visam o indivíduo trabalhar aqui até o teto da sua capacidade inspiratória e até o limite da sua capacidade residual funcional. A soma da capacidade inspiratória com a capacidade residual funcional, a gente tem aqui, né, o volume expiratório residual, a gente tem aqui a capacidade vital, que é esta curva aqui, ó, a capacidade inspiratória mais o volume expiratório, que é esse aqui. Então, esta curva aqui, ó, subida e essa descida aqui, ó. E o que sobra dentro do pulmão, quando você chegou no limite da sua expiração, é denominado como volume residual. Então, trabalhar a ins e trabalhar a ex desse paciente, tentando alcançar sempre os seus limites. Outras alterações que podem ocorrer no paciente são decorrentes da circulação extracorpórea, a SEC. E o que é essa SEC? Ela também pode ser denominada como perfusão, perfusão extracorpórea, perfusão cardíaca, assistência circulatória mecânica. Isso consiste na substituição temporária das funções de órgãos vitais de um paciente, como o coração e pulmão. Então, o procedimento cirúrgico implica, ele tem a necessidade de que não ocorra circulação no coração. E aí a circulação extracorpórea tem esta função de substituir a bomba cardíaca, substituir o coração enquanto esse coração está sendo manipulado, enquanto esse coração está sendo submetido a um procedimento cirúrgico. Então, a circulação extracorpórea, ela promove débito e oxigenação. Ela promove débito, só que eu não vou chamar de débito cardíaco, né, porque não é o coração que está fazendo. Ela promove débito e oxigenação. É utilizada em mais de 80% das cirurgias cardíacas e o profissional habilitado a operar a máquina de circulação extracorpórea é denominado de perfusionista, que é uma função, que é um profissional, é uma profissão que o fisioterapeuta também pode fazer. Então, se vocês tiverem algum interesse em atuar nessa área, basta entrar na internet e buscar a Associação dos Perfusionistas Brasileiros, e vocês vão encontrar ali todo um programa de cursos voltados à formação e habilitação desse profissional. Então, qualquer um de vocês pode ser um perfusionista. E aqui, para exemplificar, uma máquina de circulação extracorpórea, e nesta outra figura, apenas um esquema didático. Observem o seguinte, olha só. A veia cava inferior, veia cava superior, e agora essas cânulas que estão drenando este sangue, de forma que o sangue não entre no átrio direito e ventrículo direito. O sangue venoso é drenado, que passa por essa bomba de fluxo, que passa por um oxigenador, tornando esse sangue agora arterial, tornando esse sangue rico em oxigênio, que segue para um filtro, esse sangue então é filtrado, e ele retorna no arco aórtico. E a partir do arco aórtico vai subir aqui pelas carótidas, vai descer pela aorta torácica e abdominal, e ilíacas e perfundir então todos os outros tecidos. Consequentemente, esse sangue não precisou passar por átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo e sair pela aorta. Ele não precisou fazer isso. Então, durante este período em que o indivíduo está acoplado à circulação extracorpórea, o cirurgião vai ter mais liberdade e segurança
e facilidade em manipular esse órgão e fazer aqui o procedimento cirúrgico que deve ser feito. Mas, sendo essa situação extracorpórea, ela é, né, na verdade, extremamente importante e presente, como eu disse, em mais de 80% das cirurgias cardíacas, embora ela seja extremamente importante e presente, ela não está isenta de alguns efeitos colaterais, de algumas consequências, tá? Uma delas é a síndrome pós-perfusão. O que é? Inclui os sinais clínicos de disfunção pulmonar e renal, alterações da coagulação, suscetibilidade a infecções, aumento do fluido intersticial, leucócitos, febre, vasoconstrição e hemólise. Tudo isso pode estar presente num paciente que foi submetido à circulação extracorpórea e a gente chama isso de síndrome pós-perfusão. É uma resposta inflamatória sistêmica. Isso se deve ao fato do sangue ter circulado por um sistema de tubos que não é revestido de células endoteliais. Então, é o contato do sangue com superfícies não endoteliais que vão gerar essa resposta inflamatória. Tá? O que a gente pode ter também? Isquemia, o fenômeno de isquemia e hiperfusão. Durante todo o procedimento, uma redução de perfusão sanguínea, uma redução de fluxo sanguíneo em alguns tecidos e a retomada dessa reperfusão desses tecidos. Esse fenômeno de isquemia e reperfusão é um fenômeno que tende à formação de radicais livres a partir do oxigênio, e esses radicais livres eles são inflamatórios, levando o indivíduo a um quadro inflamatório que pode ser, então, sistêmico, com todas essas alterações que nós comentamos aqui. Uma outra consequência da circulação extracorpórea é a síndrome vasoplégica. Ela se manifesta com hipotensão, débito cardíaco normal ou aumentado. Então, olha que interessante. Mesmo com débito cardíaco, aquele de repouso que nós já discutimos muitas vezes, de 5 litros por minuto, ele pode estar adequado ou ele pode estar aumentado, mas mesmo assim o indivíduo está com uma pressão arterial reduzida. A resistência vascular sistêmica diminuída e pressões de enchimento baixas, ou seja, os vasos sanguíneos desse indivíduo estão todos muito dilatados e mesmo com esse coração trabalhando em alto débito, fazendo muita contração ventricular, frequência cardíaca elevada, resultando num débito cardíaco elevado, mesmo assim a pressão arterial não sobe. Que é o que aconteceria, por exemplo, no exercício físico. Né? No exercício físico a gente tem um coração com débito cardíaco aumentado e associado a alguns segmentos corpóreos em vasoconstrição, fazendo com que a pressão arterial suba. Então no exercício é muito comum a pressão arterial subir e tudo bem, isso é importante para melhorar a perfusão. Aqui não, aqui a gente tem um coração que está trabalhando muito, mas como os vasos estão plégicos, a musculatura lisa do vaso está extremamente relaxada, fazendo com que esse vaso fique extremamente dilatado. Então, mesmo diante de um débito cardíaco muito alto, a pressão arterial do indivíduo é baixa e a perfusão dos tecidos é muito baixa. Tá? Então, pouco ou não responsivos ao aumento de volemia por infusão. Então, diante dessa hipotensão, face ali uma volemia, um aumento de volume por meio da administração de um soro fisiológico, por exemplo, e mesmo assim a pressão arterial não melhora. Tá? E isso é muito comum, essa síndrome vasoplégica é muito comum em cirurgias cardíacas de longo período, o que não é raro. Uma outra alteração que a gente pode observar no paciente que foi submetido a uma cirurgia cardíaca, principalmente quando ele é submetido a uma esternotomia, que é o acesso à cavidade torácica por meio de uma incisão feita na linha média do externo. Então, além do corte aqui dos tecidos, o cirurgião vai usar de uma serra elétrica para serrar o osso externo e abrir essa caixa torácica para ter acesso à cavidade torácica. E depois isso é reposicionado, suturado, e a gente tem que lembrar que isso, embora o indivíduo tenha uma incisão alinhada, bonitinha, isso é uma fratura. Esse osso foi dividido ao meio, então esse osso foi fraturado.
E, consequentemente, ele vai ter um déficit ali de mecânica da caixa torácica importante e um receio de movimentar essa caixa torácica muito importante. Então, essa associação de uma limitação com um receio vai levar à redução da capacidade vital, da capacidade residual funcional, do VF1, da pressão inspiratória, da pressão expiratória, e, consequentemente, uma menor capacidade de oxigenação desse sangue. Ele vai perder efetividade de tosse, o que pode levar a um acúmulo de secreção, porque ele terá muito receio em tossir, porque tem dor, porque tem um receio ali também associado. Então, a probabilidade ou a possibilidade desse paciente desenvolver um comprometimento respiratório ou uma doença respiratória no pós-operatório, ela é muito grande. Um outro problema que aí não desejado, né? A alteração mecânica ela é uma certeza que vai acontecer pelo próprio procedimento cirúrgico, mas se esse indivíduo for adequadamente trabalhado, tudo volta ao normal. Agora, uma consequência não desejada que pode ocorrer ali é a lesão do nervo frênico, que é o nervo que inerva o músculo diafragma, e a lesão no nervo frênico pode levar a uma paralisia do diafragma. Então, só recapitulando aqui, nessa imagem, um AP de caixa torácica, a gente consegue observar aqui o arco aórtico, as carótidas, levando o sangue para o pescoço, cabeça. Aqui a gente tem a veia cava superior. O coração não dá para visualizar muito bem, porque a gente tem o pericárdio recobrindo, mas o importante é observar aqui as cúpulas diafragmáticas e o nervo frênico que está aqui, que desce a partir do plexo cervical, e inerva o diafragma. Durante o procedimento cirúrgico, pode ocorrer aqui uma lesão no nervo frênico, fazendo com que o controle autônomo sobre uma das cúpulas diafragmáticas fique prejudicado. Nesse raio-x aqui do lado, o que a gente consegue observar? Então, só recapitulando, pulmão direito, pulmão esquerdo, aqui o coração com sua câmara ventricular esquerda, um coração claramente aumentado, ocupando quase que todo o hemitórax esquerdo, cúpula diafragmática esquerda, cúpula diafragmática direita, o seio costofrênico, seio cardiofrênico e seio costofrênico. E sim, é verdade que a cúpula diafragmática direita é um pouco mais elevada pela presença do fígado logo abaixo dessa cúpula. Entretanto, essa cúpula diafragmática ela já está aqui invadindo o quinto espaço intercostal. E isso ocorre porque no momento da inspiração, onde essas cúpulas diafragmáticas precisam descer para gerar uma pressão negativa dentro do pulmão, ou seja, uma pressão de sucção que vai puxar o ar pelas vias aéreas superiores, esse lado não desce, porque ele não se contrai por causa da lesão do nervo frênico, e quando esse lado esquerdo, que é um lado que está adequadamente inervado, se contrai e desce, gera uma pressão negativa que puxa o diafragma direito para cima. Então é um sinal muito clássico e facilmente perceptível no raio-x e que também pode ser percebido por meio da ausculta pulmonar, se essa ausculta pulmonar for feita com atenção. Então, o que leva, né, isso leva a uma limitação de capacidade pulmonar muito importante. Então, é óbvio que o cirurgião tem todo o cuidado para não causar essa lesão de nervo, mas ela pode acontecer e durante a ausculta pulmonar a gente pode perceber isso, então ficar atento a esse comportamento, a redução do murmúrio vesicular em hemitórax direito ou esquerdo. Tá? E quais as complicações que a gente pode observar aqui no pós-operatório? Pessoal, deixa eu só dar uma olhadinha se está filmando, se está tudo bem, ok? Olha, ainda bem que eu olhei, porque eu não tinha conectado o carregador e a bateria já estava acabando. Vamos torcer para que tenha gravado tudo aí, né? Nossa, que dúvida cruel agora. Bom, a gente segue em frente e depois eu olho se está tudo bem. Eu acho que não tem como eu desligar, verificar e continuar a gravação, porque aí vai gerar dois vídeos, né?
Mas vamos em frente então. Bom, complicações no pós-operatório. Inúmeros sistemas fisiológicos podem apresentar uma complicação no pós-operatório, decorrente ali da cirurgia, mas que vão se manifestar no período de pós-operatório. Sistema próprio cardiovascular, digestivo, nervoso, o renal e principalmente o sistema respiratório. Então vamos olhar quais complicações que a gente pode observar em cada um desses sistemas aqui. Então, é comum, olha só, até 23% dos indivíduos apresentarem um infarto pós o procedimento de revascularização do miocárdio. Então, o indivíduo infarta ou tem uma isquemia importante com fenômeno de angina, que não chega a levar à morte celular, à morte do cardiomiócito, mas faz ali a opção por uma revascularização, faz a revascularização e aí depois no pós-operatório o paciente internado ele forma um trombo pelo próprio processo inflamatório decorrente do procedimento cirúrgico ou da circulação extracorpórea e esse trombo leva a uma obstrução das coronárias e o indivíduo tem um infarto. Então aquilo que foi feito para evitar o infarto indiretamente, né, que é o procedimento cirúrgico, ele poderia gerar um infarto agudo do miocárdio. Difícil confirmação da presença desse infarto, por quê? Porque como esse indivíduo foi submetido a um procedimento cirúrgico, ele tem dor. Então difícil distinguir aí quando o paciente referir que está sentindo dor em caixa torácica, se essa dor é do procedimento cirúrgico ou ele está infartando. As enzimas cardíacas, como esse coração foi manipulado, ele foi, entre aspas, agredido, eu também terei elevação das enzimas cardíacas, marcadoras de lesão muscular cardíaca, de músculo cardíaco, no pós-operatório. E, consequentemente, eu não posso me utilizar dessas enzimas para dizer, olha, o indivíduo infartou, né? O eletrocardiograma pode nos ajudar a identificação desse fenômeno. Então, recapitulando, qual que era a mesma alteração do eletro que sugere uma isquemia? Qual era a alteração do eletro que sugere um infarto? Então, o infradesnivelamento do eletro do segmento ST vai sugerir uma isquemia, o supra um infarto, mas pode ter o infarto agudo do miocárdio sem supra do segmento ST, então isso também existe. Então, o ECG pode ajudar muito, mas ele não cobre todas as possibilidades. Tá? Quais são os fatores associados, os fatores que podem contribuir ou servirem como indicadores de uma maior probabilidade do indivíduo apresentar um infarto? Se o indivíduo tem doença triarterial, então se eles têm 3 artérias coronarianas com obstrução, se ele já tinha disfunção ventricular, se ele já apresentava angina instável prévia, se o tempo de circulação extracorpórea for maior do que 2 horas. Então são esses fatores que podem aumentar a probabilidade do indivíduo desenvolver um infarto no pós-operatório. As arritmias também são muito frequentes, então lembrar que esse tecido cardíaco foi agredido, foi manipulado, e isso pode contribuir para alterações bioquímicas no músculo cardíaco que vão contribuir para o surgimento de arritmias. As mais comuns são a fibrilação arterial e o flutter, que vocês já aprenderam também comigo. E os fatores associados são idade, indivíduos mais idosos, a hipertrofia cardíaca, alterações, aqui o acento está errado, né, pessoal? Alterações de eletrólitos ou ácido básicas e suspensão do beta-bloqueador, porque o beta-bloqueador, como ele bloqueia a ação adrenérgica, ele acaba tendo um efeito protetor, um efeito que evita o aparecimento de arritmias, mas como esse beta-bloqueador pode ser suspenso para o procedimento cirúrgico, a probabilidade do indivíduo ter essas arritmias aumenta. Hipertensão, 40% a 60% dos pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca podem apresentar crises hipertensivas. Os fatores associados são a própria cirurgia de revascularização, de válvula aórtica ou de artéria aorta. Isso pode evoluir com aumento de pós-carga, redução do débito cardíaco e AVC. Então, a hipertensão ela é um fator que aumenta a probabilidade do indivíduo ter redução do débito cardíaco, porque se a pós-carga está aumentada, ou seja, se o esforço que o ventrículo esquerdo tem que fazer para ejetar o sangue pela aorta está aumentado, isso é a pós-carga aumentada, pós-trabalho, pós-carga, pós-ventrículo esquerdo ou pós-ventrículo direito.
se esse ventrículo esquerdo tem que fazer mais força para ejetar esse sangue pela aorta, esse ventrículo esquerdo pode entrar em fadiga devido a esse trabalho aumentado, levando a uma redução do débito cardíaco, consequentemente uma má perfusão do sistema nervoso central. O processo inflamatório pode levar à formação de trombos, levando a um acidente vascular cerebral. Síndrome do baixo débito ou choque. Então, como eu citei aqui em cima, ó, redução do débito cardíaco, e agora com um pouco mais de ênfase, pacientes que podem apresentar no pós-operatório de cirurgia cardíaca a síndrome do baixo débito, que é um coração que, devido a toda essa manipulação que ele foi submetido, é um coração que perde inicialmente a sua capacidade contrátil, levando o indivíduo a fazer baixos volumes sistólicos e, consequentemente, um baixo débito cardíaco, ao ponto do paciente apresentar um quadro de choque. Lembra da definição do choque? A má perfusão dos tecidos e as suas diferentes origens, o choque cardiogênico, como no exemplo aqui, o choque hipovolêmico do indivíduo que sangrou muito, o choque séptico decorrente de uma vasodilatação decorrente de um processo infeccioso, o choque anafilático decorrente de uma reação alérgica sistêmica. Então são cenários aí onde a perfusão dos tecidos ficam comprometidas e isso recebe o nome de choque. E nesse exemplo aqui, estamos falando de um indivíduo que está apresentando um choque cardiogênico, um choque decorrente ou tendo como origem um problema cardíaco. Nesses pacientes, atendimento mínimo. Nós vamos manipular, movimentar esse paciente o mínimo possível, porque se ele já está fazendo baixo débito, se os tecidos já estão recebendo um baixo volume de sangue, se eu manipular esse paciente, se eu solicitar que esse paciente faça alguma coisa, o consumo de oxigênio por parte desse paciente vai aumentar e esse oxigênio não está sendo entregue para ele por causa desse baixo débito. Então, garantir aí uma boa ventilação para esse paciente, o controle gasométrico para ver se ele está oxigenando os tecidos, se ele tem uma saturação adequada e verificar o raio-x para ver se ele não está fazendo, por exemplo, um edema agudo do pulmão. O derrame pericárdico, uma outra consequência, a manipulação do ato cirúrgico pode levar ao extravasamento de sangue na bolsa pericárdica e esse extravasamento de sangue dentro da bolsa comprime o coração que está dentro da bolsa, dificultando o trabalho cardíaco, essa compressão, essa pressão que o sangue exerce sobre o coração vai dificultar o trabalho cardíaco e o nome disso é tamponamento cardíaco, que pode estar presente de 1 a 3% dos pacientes submetidos a uma cirurgia cardíaca. E esse tamponamento vai levar ao quê? Hipoperfusão tecidual, arritmias e óbitos. Então, uma preocupação muito grande que nós temos diante de todas essas alterações que podem estar presentes no paciente submetido a uma cirurgia cardíaca é a instalação de uma insuficiência cardíaca aguda, um coração incapaz de manter um débito cardíaco adequado, levando a uma má perfusão dos tecidos que pode levar o paciente a óbito. Okay? O paciente pode apresentar outras alterações, né? Abordando aí do tema que são os comprometimentos no pós-operatório. Então, sangramento aumentado na cavidade cardíaca, na cavidade torácica, então a necessidade da instalação de um dreno pleural ou mediastinal, isso é feito aí no próprio procedimento cirúrgico, então é importante se verificar se essa drenagem está num volume adequado, que ela deve ser de 2 ml por quilograma a hora, principalmente 4 horas após essa cirurgia. Né? Então, com 4 horas de pós-operatório, esse dreno tem que estar funcionante e drenando aí 2 ml por quilograma hora. Principais causas: hemostasia inadequada, então uma coagulação inadequada, ou doenças de coagulação, como uma coagulopatia prévia, depressão dos fatores de coagulação, reversão inadequada da heparina que estava sendo administrada nesse paciente para evitar a formação de coágulos, assim como o AS, que também estava sendo administrado, estava sendo ministrado para esse paciente.
Então, uma reversão inadequada, uma interrupção inadequada dessas drogas anticoagulante e antiplaquetária, respectivamente, pode levar a um quadro de sangramento importante. Esses pacientes que apresentam esses quadros de sangramento, também atendimento mínimo de manipulação com esse paciente, apenas a preocupação em garantir uma boa ventilação, o controle gasométrico e o raio-x adequado desse paciente. Complicações digestivas, que também podem ocorrer no pós-operatório do indivíduo que foi submetido a uma cirurgia cardíaca. Um dos fatores que podem levar essa complicação digestiva é o próprio fenômeno de hemorragia. Então, pacientes que têm lesões prévias, como varizes e úlceras no estômago, úlceras de estômago, de esôfago, duodeno, gastrite prévia, gastrite erosiva, paciente que tem uma neoplasia em sistema digestivo alto, uma neoplasia e inflamações em sistema digestivo baixo, são pacientes que são candidatos a apresentar fenômenos de hemorragia no sistema digestório. Também podemos ter a situação contrária, que é a isquemia mesentérica. A artéria mesentérica é a principal artéria que nutre o sistema digestivo, e durante esse período de pós-operatório imediato, é muito comum, não diria que é muito comum, mas quando esse paciente apresenta uma ineficiência cardíaca, como foi abordado nos slides anteriores, onde o paciente está fazendo baixo débito, pode ocorrer uma isquemia de tecidos que pertencem ao sistema digestório. Tá? Então, baixo débito, que pode ocorrer tanto durante a circulação extracorpórea, que pode ocorrer decorrente de uma hipovolemia por sangramento, que pode ocorrer por a formação de um trombo, tudo isso pode levar a um quadro de isquemia que não precisa ser obrigatoriamente no coração, mas pode ocorrer em outras partes do organismo. Tá? A conduta médica, né, critério médico diante dessa isquemia, vai se optar aí por uma trombolose, uma terapia trombolítica com anticoagulante, antiplaquetária com AS e assim por diante. Agora, o uso prévio de aspirina, o uso prévio de anti-inflamatórios não hormonais, que são medicações que diminuem a capacidade de coagulação, pode contribuir para essas hemorragias, para o aparecimento dessas hemorragias digestivas nesses pacientes. As complicações renais também podem surgir nesse período de pós-operatório, e a complicação renal ela apresenta alta mortalidade. Então, pacientes que apresentam alguma insuficiência renal após o procedimento cirúrgico são pacientes que têm aí alta probabilidade de óbito. Os fatores associados são a nefropatia, então o paciente já era nefropata, o paciente que é hipertenso, porque muitas vezes a hipertensão ela é causada por uma nefropatia, ou ao contrário, um paciente que é hipertenso a longa data pode, a própria hipertensão pode causar algum comprometimento renal, pacientes diabéticos, pacientes que já apresentam quadros de hipoxemia, como um DPOC avançado, pacientes que fazem uso de antibióticos e principalmente pacientes que fazem uso de anti-inflamatórios não hormonais, porque o anti-inflamatório não hormonal ele é nefrotóxico. Então, um indivíduo que tem alguma doença reumática, por exemplo, uma doença de aparelho locomotor associada a um quadro inflamatório crônico, ele faz uso crônico desses anti-inflamatórios, e o anti-inflamatório pode levar a algum comprometimento de função renal. Aí associa-se esse quadro ao procedimento cirúrgico, podemos ter um paciente com complicações renais. Como consequência dessa complicação renal, o paciente pode apresentar retenção hídrica, que pode levar ao aumento da volemia e, consequentemente, congestão pulmonar, e a gente pode perceber a presença dessa congestão pulmonar por meio dos estertores. Então, a ausculta cardíaca, a ausculta pulmonar, ela é extremamente importante nesse paciente. Uma opção, provavelmente vocês já discutiram isso com o professor Felipe, ele já deve ter abordado alguma coisa, é usar a ventilação não invasiva para amenizar, para se evitar esse episódio de congestão pulmonar.
Complicações neurológicas também podem estar presentes no pós-operatório. Então, do mesmo jeito que o paciente pode infartar num pós-operatório de cirurgia cardíaca por formação de um trombo esse decorrente do próprio quadro inflamatório que o paciente apresenta, ou por uma suspensão inadequada da medicação antitrombótica, do mesmo jeito que esse coração pode infartar devido a esses fatores, ele também pode AVCizar, ter um AVC isquêmico. A hipotensão é um fator que pode contribuir com isso, êmbolos gasosos, placas de ateroma que se soltam e a própria formação de trombo, como eu citei, decorrente do quadro inflamatório. Tá? Uma outra complicação neurológica que pode levar ao AVC é o surgimento aqui do AVC hemorrágico por uma crise hipertensiva que pode acompanhar esse período de pós-operatório. Os sintomas, as paresias e as plegias, deslocamento de rima labial, fala pastosa, déficit motor, déficit cognitivo, que o paciente não apresentava no pré-operatório. Então, olha a importância daquela avaliação no pré-operatório, né? Esse paciente que tem essas alterações, consequentemente, terá uma maior restrição ao leito, o que implica, então, em readequar a conduta da fisioterapia e, consequentemente, valorizar um pouco mais a fisioterapia motora. Então, o protocolo para o pós-operatório, o protocolo de fisioterapia cardiovascular para o pós-operatório, ele é um protocolo que tem, claro, o seu olhar também voltado para a parte motora, com certeza, mas se aquele paciente agora apresenta sequelas de um AVC, AVC este que ocorreu no pós-operatório da cirurgia cardíaca, ou mesmo que fosse um paciente que já tinha o AVC e que foi submetido a uma cirurgia cardíaca, eu preciso agora valorizar ainda mais a atenção, a fisioterapia voltada para a função motora, que pode ser feito com certeza, uma readequação, uma personalização do atendimento. É um paciente que pode apresentar maior comprometimento pulmonar, exatamente porque ele está mais restrito ao leito devido às suas disfunções motoras. E também eu posso pensar não só em readequar o atendimento da fisioterapia com outros exercícios, com outras intervenções, mas também no número de sessões. É um paciente que talvez tenha necessidade aí de um maior número diário de sessões de fisioterapia. Então, qual a atuação da fisioterapia nesse pós-operatório imediato? Então, lembrar que esse paciente está vindo ali do centro cirúrgico, ele é um paciente que está em ventilação mecânica e o fisioterapeuta recebe esse paciente, estando esse fisioterapeuta na sala de pós-operatório ou na UTI, de posse de um ventilador mecânico. Então, vai ter uma transferência do paciente de um ventilador mecânico para o outro, porque a ventilação mecânica que esse paciente estava submetido lá no centro cirúrgico, o aparelho não será deslocado para fora do centro cirúrgico e para dentro de uma outra sala de pós-operatório ou uma sala de UTI. Então, ocorre essa transferência. Então, primeira função, conectar o paciente ao ventilador mecânico. Fixar a cânula orotraqueal e realizar imediatamente a ausculta pulmonar, para verificar se esse paciente está ventilando os dois pulmões, se essa ventilação mecânica que você acabou de acoplar ao paciente, se ela está sendo efetiva em ventilar os dois pulmões ou se inadequadamente ocorreu ali uma ventilação seletiva, fazendo com que o paciente ventile apenas um pulmão. Então precisa verificar isso prontamente. Os parâmetros, e aí eu estou oferecendo para vocês uma conduta padrão, adotada em muitos hospitais, mas que cabe discussão, cabe ajuste para cada caso. E que vai depender também da estrutura, dos equipamentos que existem em cada hospital. Então, inicialmente, o paciente vai em modo assisto controlado, com volume corrente de 8 ml para cada quilograma corpóreo do paciente. Então, isso é algo que você já tem que saber previamente, que você coletou esse dado lá no pré-operatório, que pode ser a própria informação do paciente, ou se você tem uma balança para pesar esse paciente, ótimo. Agora, nesse momento, se você não sabe o peso do paciente, fica um pouco mais difícil de fazer esse cálculo. Frequência respiratória de aproximadamente 14 incursões por minuto,
uma PIP de 5 centímetros de água e uma FO2 de 40%. Mantém esses parâmetros, tá? Anotar os dados, quais dados? Os dados da cirurgia, os dados ventilatórios e se ocorreu alguma complicação com esse paciente durante o procedimento cirúrgico. Acompanhar as gasometrias para fazer qualquer ajuste nesses parâmetros, se necessário, e o raio-x, para verificar de novo se não tem ali uma intubação seletiva, se não teve uma lesão de nervo frênico e um deslocamento de cúpula diafragmática. Hipoxemia presente se a relação PaO2-FO2 for menor que 200. Neste cenário, eu posso ajustar os parâmetros de ventilação e iniciar manobras de recrutamento alveolar para tentar melhorar essa relação de PaO2-FO2. Quais são os parâmetros que nós vamos considerar como aceitáveis para esse momento de pós-operatório? Então, frequência cardíaca de 60 a 120, observem que é um delta aí bem expressivo de normalidade para esse momento de pós-operatório. Pressão arterial média de 70 a 110, lembrar que a pressão arterial média é a soma da pressão arterial sistólica mais 2 vezes a pressão arterial diastólica, tudo isso dividido por 3, eu tenho o valor de pressão arterial média e ela tem que estar dentro desse delta aqui de 70 a 110. Uma saturação de pulso acima de 94, uma diurese acima de 2 ml por kg/min/hora e um débito dos drenos, de preferência, menor do que 2 ml por kg/hora, mostrando que eu não estou tendo ali uma formação de líquido muito grande, implicando numa grande drenagem, né? O débito de dreno não pode ser extremamente alto, porque há de se questionar de onde que está vindo todo esse líquido, o que tem de errado ali que está formando tanto líquido e levando a um débito de dreno tão alto. Agora, a diurese tem que funcionar muito bem. Quando que eu vou interromper essa ventilação mecânica que eu recebi este paciente do pós-operatório? Quando nós temos aqui alguns critérios, o primeiro deles é uma escala de Hansen de 3 para baixo. Deixa eu mostrar aqui para vocês a escala de Hansen está aqui. Então essa é a pontuação. Então um paciente que não tem resposta a um estímulo doloroso, ou seja, escala 6, um paciente sem resposta ao estímulo glabelar, porém com resposta à dor, ou mesmo um paciente dormindo com resposta leve ao estímulo verbal. Então você chama o paciente, ele talvez abre um pouco os olhos, murmure alguma coisa, mas ainda se mostra bastante desorientado. São altos valores, 4, 5 e 6. Então nesta condição eu não extubo este paciente. Agora, se o paciente tem uma nota de 3 para baixo, então dormindo, abrindo os olhos ao comando, responsivo ao estímulo verbal, ou um paciente que é cooperativo, aceitando a ventilação, orientado, ele está tranquilo, ou um paciente que já está ansioso, agitado, ele está acordado, está agitado, está entubado, nestas notas, né, de 3 para baixo, eu já tenho aí um critério para extubar esse paciente. É um paciente que não tem complicação, é um paciente sem altas doses de drogas vasoativas, então ele não precisa de altas doses de drogas para manter um bom débito cardíaco. Ele é estável hemodinamicamente, então ele tem sinais de boa perfusão nas extremidades, ele tem pulsos, ele tem as suas extremidades não estão cianóticas, não estão pálidas, não apresenta sudorese fria, ele não apresenta baixa temperatura em extremidades e ele não tem arritmias cardíacas malignas, então ele é estável hemodinamicamente. Uma gasometria adequada, com pH normal, PaO2 acima de 60, com uma FO2 abaixo de 40. Então, esse é um critério importante. Se eu estou com uma FO2 muito alta e só assim eu estou conseguindo manter uma boa PaO2 ou uma saturação de pulso acima de 94, eu não vou extubar esse paciente. Eu preciso conseguir abaixar essa FO2. E uma PIP abaixo de 5 a 8 centímetros de água. E concentração de eletrólitos satisfatórias, dentro desse cenário, eu vejo que eu posso extubar esse paciente. Então, como que eu faço isso? Passar para pressão suporte esse paciente. Então, eu estava ventilando esse paciente
em modo assisto controlado com esses parâmetros, passo o paciente para a pressão suporte, então a pressão suporte de 7 centímetros de água, com uma PIP de 5 a 8, uma FiO2 abaixo de 40%. Aguardo 30 minutos. Se após 30 minutos ele mantém estes critérios citados acima, eu vou para a extubação. Então, o paciente não pode estar em dieta, então tem que suspender a dieta desse paciente, a dieta nasogástrica, por exemplo. Posiciona o paciente em Fowler, que é um decúbito elevado de 45 graus. Desinsufla o cuff. Solicita uma inspiração profunda ao paciente, então ele faz essa inspiração, enche o peito de ar e aí eu solicito uma tosse, eu peço para ele fazer uma tosse. Na hora que ele faz essa tosse, não precisa ser uma tosse muito efetiva, até porque ele vai ter um receio muito grande de fazer isso. Na hora que ele faz essa tosse, eu retiro o tubo. Entro em oxigênio terapia. Então coloco a máscara ou coloco uma tenda para esse paciente e faço uma nebulização com 5 litros por minuto. Tá? Vou manter a observação e espero manter esses critérios acima com a oxigênio terapia nesse paciente. Seguindo a maioria dos protocolos, esse paciente que está agora extubado, ele vai ter uma alta da UTI em mais ou menos 2 dias. Durante esse período de internação ainda na UTI, o que nós faremos com eles? Os exercícios respiratórios, como por exemplo suspiros inspiratórios, inspiração diafragmática, inspiração máxima sustentada, respiração com pressão positiva intermitente. Eu posso utilizar os inspirômetros de incentivo, de fluxo ou de volume. Eu vou mostrar uma foto para vocês. A higiene brônquica quando necessário, então qualquer alteração na ausculta pulmonar que sugira a presença de secreção, a gente vai fazer aí as manobras de higiene brônquica e a aspiração quando necessário. Inaloterapia, manobras de higiene brônquica, tosse, aspiração nasotraqueal quando necessário, flutter e shaker como recursos para mobilização de secreção e aumentar a higiene, a eficiência das manobras de higiene brônquica e o próprio procedimento de higiene brônquica. Aqui para exemplificar para vocês, um incentivador respiratório a fluxo, um a volume e o shaker e o flutter. Agora, vamos entender que o shaker e o flutter são recursos voltados à mobilização das secreções para aumentar a higiene brônquica, enquanto que os inspiradores incentivos são recursos voltados para aumento dos volumes respiratórios, das capacidades respiratórias. Tá? Isso tudo aqui é abordado dentro da disciplina de fisioterapia respiratória. Então, por isso que eu estou passando tudo isso, fazendo aqui uma abordagem mais superficial. Tá? Bom, aí nós vamos entrar esse paciente agora sai da UTI e vai para a enfermaria. Então, voltando aqui para a UTI, durante esses 2 dias em média, o paciente está fazendo bastante exercício respiratório, movimentação passiva, só para evitar encurtamentos musculares, aderências articulares, a formação de trombo. Então, é um momento em que a participação ativa do paciente é muito pequena. Agora, quando esse paciente vai para a enfermaria, aí sim nós vamos aplicar um protocolo que eu vou sugerir para vocês, assim como eu fiz na parte do paciente que interna decorrente aí de uma coronariopatia decorrente de um infarto agudo. Então, nesse protocolo agora, para o paciente em pós-operatório, na enfermaria, é um protocolo de 5 steps, em que nós vamos seguir aqueles mesmos critérios que eu só avanço a etapa, só avanço um step se ele cumprir determinados critérios. E isso nós vamos fazer no início da próxima aula. Então, na próxima aula a gente vai começar abordando esse protocolo e dando continuidade ao nosso atendimento, tá? Para que a gente possa discutir direitinho cada um desses steps desse protocolo. Tá bom, pessoal? Então, eu vou colocar o protocolo já lá no AVA para vocês, juntamente com essa aula, mas a discussão sobre o protocolo fica na próxima aula e aí a gente avança também para o atendimento, para um outro atendimento, um outro protocolo, para uma outra situação, muito provavelmente um paciente com insuficiência cardíaca. Tá ok?
Pessoal, obrigado pela atenção, espero que vocês tenham entendido aí a aula. Qualquer problema é só mandar as perguntas no WhatsApp. Não esqueça de entrar no AVA e participar lá do fórum, tá ok? Obrigado, pessoal, um beijo para todo mundo.